Oi, pessoal. No segundo comentário sobre o 7.1 TikTok Bitches, nós vamos falar sobre situações que aconteceram durante o episódio que nós acreditamos serem importantes para teorizar. No primeiro comentário, a gente falou como foi o episódio, dando a nossa opinião, o que a gente achou e comentando como é que o episódio evoluiu. Agora, a gente vai falar de situações que nós vimos, que nós acreditamos serem úteis, válidas e importantes para teorias, algumas desconfianças e especulações que a gente tem. A gente vai falar por tópicos, tá? Não está na ordem aqui do como aconteceram no episódio, como do que a gente percebeu. E nós não vamos estender o assunto. Ficar assim, porque é isso, tem a ver com isso, tal teoria. A gente vai explicar por quê, dentro de qual desconfiança a teoria se encaixa, mas a gente não vai falar muito. Por que a gente não vai falar? Vamos apenas destacar quais pontos são importantes, quais situações são importantes. Porque a gente acha que ainda é muito cedo para teorizar. Por que é cedo? Porque a maioria dessas teorias, dessas desconfianças, envolvem a Mary e o Rollins. São duas pessoas que nós acabamos de conhecer. Rollins a gente viu durante a 6B, só que, né, o que a 6B trouxe de útil pra gente? De informações que a gente pode pegar para teorizar ou acrescentar em alguma coisa. Praticamente nada, né, gente? 6B foram 9 episódios jogados fora, com exceção do 20, que começou a história da Mary e a revelação do Rollins. O 7.1, tudo que a 6B não trouxe, o 7.1 tem de pistas e situações pra gente prestar atenção. Esse comentário segue a linha de alguns posts que a gente fez, que a gente falava assim, a gente não chegava numa conclusão, não sabia o que aquilo significava, mas a gente achava que tinha importância e a gente deixava como registro. Um exemplo, a letra T. A gente falou muito sobre a letra T do Ian, as mensagens com a letra T escritas em vermelho, a caligrafia, não sei o que, tal. E usou muito nas especulações e teorias. Na série nunca falaram nada da letra T. Se quem escreveu, quem deixou de escrever, estava relacionado com o que a gente falou ou não, se tinha algum significado, nada. Mas, para as nossas teorias, as especulações sobre a letra T foram muito úteis. Outro exemplo, o francês. A sempre falou de francês. Paris tem um episódio na primeira temporada, o 1.16, que o nome é em francês. Je suis une amie. Tem a Alison, o flashback dela com a Emily, né, vamos para Paris, os postais, tudo. Só que até hoje a gente nunca foi falado por que essa preferência, esse gosto de da Alison por Paris pelo francês. Só que isso ajudou muito nas especulações. Então, alguns pontos aqui a gente vai falar e explicar por que a gente desconfia, por que a gente acha que colabora para as teorias, e outros que a gente não tem conclusão, mas que a gente deixa como registro porque a gente acha que vai ajudar em alguma coisa. Não está na ordem aqui, como foi no episódio. De acordo com o que a gente foi lembrando, vendo, a gente anotou aqui. E vamos começar a comentar. E algo muito legal que faz muito tempo que a gente não faz. Que estão falando no Tumblr, né? O Tumblr tá pegando fogo com 7.1 por causa de um motivo. Não é a primeira vez que falam isso, mas voltou. A Spencer tem uma gêmea. A gente não leu as teorias, os posts que falam sobre, que explicam por que chegaram a essa conclusão, né? Geralmente esses posts
têm os mesmos argumentos, mas um fala uma coisa que o outro não fala e tal. Mas estão falando aí que a Spencer tem uma gêmea. Não é a primeira vez que falam isso, mas agora os motivos são completamente diferentes da outra vez. A conversa que ela teve com a Mary, o fato da Mary conhecer os Hastings, o Peter ter envolvimento com a senhora Dee, o Peter ser pai do Jason, essa implicância que a Verônica tinha com a senhora Dee, enfim, essa relação tumultuada dos Hastings com os De Laurentiis, os comentários da Mary quando ela vê a foto da Spencer com a Melissa, fala, vocês pareciam muito, né? Tal. Abriram espaço para que essa desconfiança voltasse. Em relação a isso, da Spencer ter uma gêmea, a gente não tem nada para falar. É que, assim, depois do 7-1, o que mais tem no Tumblr é isso. Spencer tem uma gêmea. Por enquanto, a gente não acha nada que a Spencer tem gêmea. Um dos motivos que citaram é o sonho da Hannah, que a Spencer aparece com o cabelo diferente, falando da franja, uma coisa assim. Pra gente, por enquanto, não tem nada de Spencer ter gêmea. E só. Então, o que tá pegando fogo no Tumblr mesmo é isso aí. As confianças de que a Spencer tem uma gêmea. Nós vamos citar o Tumblr outras vezes, mas a gente quis abrir o comentário com o Tumblr, porque fazia muito tempo que a gente não falava. Então, primeiro ponto que a gente destacou aqui, as máscaras. Quando eles entram na igreja e vem o corpo da Hannah, que é um manequim, eles tiram a máscara, né? Aparece a cara da Creepy Doll e jogam a máscara. 2 vezes a câmera foca nessa máscara. A gente lembrou muito a máscara o rasgado ali que eles tiraram. Tava no chão, que a máscara focou 2 vezes. Pra gente, lembrou muito a máscara da Alison. Aquela máscara da Red Coat, aparecendo no GT da Mona de Fantasma, do Hector. Lembrou muito essa máscara da Alison. E toda vez que acontece isso, da câmera focar em um objeto, assim, não em uma pessoa, mas em um objeto, tipo, a câmera tá acontecendo alguma coisa, que nem ali, eles estavam super desesperados, ouvindo o recado da Creepy Doll, a Hannah tá viva, que tava falando, e a câmera 2 vezes deixa de mostrar o que eles estão fazendo para focar na máscara. Pra gente, toda vez que isso acontece, o que a câmera foca tem algum significado. A máscara, depois que ela foi tirada do manequim, lembrou muito a máscara da Alison, o rosto da Alison. E máscara com o rosto da Alison diretamente vai para o Hector, né? Que a gente sabe que a Alison estava modelando para o Hector porque ela precisava de dinheiro. Então, se a amação ali da Hannah na igreja é coisa de AD, e a gente sabendo que a Mary e o Rollins estão trabalhando com AD, se utilizar o molde da máscara da Alison, levanta uma suspeita que a gente tem, que a gente estava, aliás, antes da 7ª temporada começar. A Mary e o Rollins não estão envolvidos com A desde agora, assim, recente. Faz muito tempo que eles estão envolvidos com ele. Então, o fato da máscara da Hannah lembrar da Alison colabora para essa nossa desconfiança. Tem outros pontos que a gente destacou que falam sobre isso, aí a gente comenta. Então, a máscara, o rosto da Hannah fora do manequim lembrar da Alison,
remete diretamente a Hector, a Alicent, máscara da Alicent, isso que a gente falou. Mary e Rollins não chegaram agora nessa confusão de faz um bom tempo que eles estão metidos nisso aí. Segundo ponto, a conversa da Mary com a Spencer. A gente falou no comentário que, assim, era pra pegar no pé mesmo. Que a Mary pergunta pra Spencer, quem é você? Spencer ou Melissa? A Spencer não responde. Só que pergunta, a gente já teve juntas? A Mary fala, já há muito tempo, só que você não lembra. Depois a Spencer fala, eu sou a Spencer. Aí a Mary vai lá, entra na sala, vê um porta-retrato com uma foto da Melissa e da Spencer e fala, nossa, vocês parecem gêmeos, não sei o quê. A Spencer fala, as pessoas confundiam e tal. Pode ter sido por isso. E a gente falou, claro que a Mary estava inventando, ela não sabia que era a Spencer. Ela sabia. E ela fala, eu já tive com você, só que você não lembra. Então assim, ela sabia quem era. O que chama atenção aqui é o seguinte. Quando no final da 6B, que começou essa história, não na série, mas Marlene no Twitter falar que tinha uma gêmea, ela falou que a gente já tinha visto essa gêmea uma vez. Quando foi revelado que era a Mary, irmã da senhora Dee, todo mundo, a maioria das pessoas falou que quando a gente viu a Mary, foi quando ela apareceu no quarto da Spencer, no final do 422, com o Sharp, um casaco vermelho, não o Red Coat que a gente conhece, mas um casaco vermelho. E foi aí que a gente viu a Mary. Pronto. Só que a gente acha que não foi. A gente tem uma desconfiança que essa pessoa que apareceu ali no quarto da Spencer pode ser tanto a Mary quanto a senhora Dee. Por quê? A Spencer tá lá no quarto arrumando a cama para dormir, verificando se não tem terra, areia, nada, né? Nenhuma mensagem, porque ela tinha encontrado antes. E o quarto dela tá escuro. Dela ouve um barulho, ela vai para a janela e vê no quarto na casa dos Dee, quarto da Alicent, a luz acender. Só. Apenas a luz acende. A Spencer não vê a sombra de alguém, não vê ninguém se movimentando, não vê nada. Nisso aparece a senhora Dee atrás dela. Por conta disso, falando, é a Mary. Pra gente isso não quer dizer nada em relação a Mary. Porque a luz acendeu. Teoricamente, a senhora Dee estava sozinha na casa. Só que assim, quando Jason voltou para casa, a Spencer passou lá e viu no andar de cima, não era o quarto da Alicent, mas numa janela, alguém se movimentando atrás da cortina. Era uma sombra, mas lá viu uma pessoa ali. E o Jason não estava lá. Acho que a Spencer vê ele na varanda, alguma coisa assim. Ela fala, mas tinha alguém aí? O Jason fala, não tinha. Onde a gente quer chegar? O fato da luz acender quando a Spencer olha pela janela e, teoricamente, só a senhora Dee está morando na casa, não quer dizer que foi a Mary que apareceu ali atrás. Por quê? Pra gente, a Marlene fala, vocês já viram essa gêmea uma vez? Isso quer dizer que nós vimos uma vez, mas não apenas uma vez. Como é gêmea da senhora Dee, a probabilidade de a gente ter visto a Mary antes foi na 4ª temporada, que é quando a senhora Dee volta. Só que não quer dizer que foi ali. A luz acendeu, tá. Vai saber quem acendeu. E se era a Mary ou a senhora Dee que apareceu atrás da Spencer. Por que a gente está falando isso? A gente precisa assistir de novo os episódios da 4ª temporada em que a senhora Dee aparece, pra gente poder teorizar, sim, falar, ó, a gente acha que era a senhora Dee, era a Mary e tal, por quê? A gente desconfia
que não foi só uma vez que a gente viu a Mary. Nós vimos outras vezes. A Mary esteve em contato com a Spencer, com a Emily e com a Hannah durante a 4ª temporada. Aí a gente tem que ver os episódios para palpitar quando que era uma ou era outra. Porque a gente já tava com essa desconfiança antes da 7ª temporada começar. Quando teve o 7-1 e a Mary fala pra Spencer: a minha irmã me queimou com os outros, ela tinha inveja de mim, não sei o que é uma referência direta aos livros. O que a gente pensou? Bom, se tem isso aí da... a gente tem inveja e acontecer a mesma coisa da Alison e Courtney, toda certeza elas trocavam de lugar. Mas não era aquela troca de lugar proposital. Uma fala pra outra: agora vou lá, vou fingir que sou você. Tá, não. É devido às circunstâncias. Assim, uma se passava pela outra e as pessoas com quem elas tinham contato não percebiam. Então, a gente desconfia que elas trocavam de lugar e as meninas, com exceção da Arya, porque a Arya não teve contato com a Senhora D durante a 4ª temporada, com exceção do velório do Wilden. Aí não conta porque as 4 estavam juntas e era na igreja. As outras situações, só no desfile lá de caridade, mas assim, que realmente uma estava se passando pela outra e as meninas tiveram contato, a gente quando foi sozinha, elas estavam sozinhas com a Senhora D, trocando de lugar. A Mary fala pra Spencer: eu já tive com você há muito tempo, mas você não se lembra? Pode ter sido uma referência à Noite do Celeiro. Por quê? O que estavam falando no Tumblr durante hiatos? Sobre a Mary, que essa pessoa que a gente tá vendo aí, a Mary, é a Senhora D. Que a Mary já morreu, a Senhora D está se passando por ela. Só que a Marlene falou naquele vídeo, depois do 620, que a Mary é uma gêmea idêntica da falecida Senhora D. No vídeo, a Marlene não aparece. Só o que ela fala, aparecem as frases. E a palavra falecida aparece em destaque. Vamos acreditar na Marlene, que a Senhora D realmente morreu. A gente acha que ela falou isso pra confirmar mesmo. Tipo, ó, a Senhora D morreu e não tem dessa de uma tá passando pela outra. A Senhora D tá morta e quem tá aí é a Mary. A Mary fala pra Spencer: você me viu... A gente esteve juntos uma vez, se você não se lembra... A gente pensou na Noite do Celeiro. Porque quando a Spencer... a Senhora D aparece atrás da Spencer no quarto, é porque a Spencer estava surtada. Que ninguém falava pra ela o que tinha acontecido. Se ela tinha acertado a Alison ou a outra menina com a pá. Ninguém queria falar pra ela. Tanto que ela chega na casa da Senhora D e fala: me fala o que aconteceu. Começa, a Senhora D não entende nada. A Spencer tá na reabilitação e tal. A Spencer não lembra o que aconteceu e ninguém quer falar pra ela. Quem esclarece as coisas pra ela é a Alison, em Nova York. Então a gente pensou na Noite do Celeiro. Porque no Tumblr fala que na Noite do Celeiro a Senhora D e a Mary trocaram de lugar em algumas situações e tal. Mas a conclusão, enfim, não interessa a conclusão do Tumblr, mas que elas trocaram de lugar e as duas estavam na Noite do Celeiro lá na casa dos D. A gente não acha tão sem sentido com o que o Tumblr falou. Pode ser, mas assim, que as duas estavam ali, a gente acha que tava assim. Então, essa situação que a Mary fala: você não lembra, pode ser a Noite do Celeiro. Mas não foi só aí que ela teve junto com a Spencer. Próximo. Quando o Toby e a Spencer entram lá no quarto da Mary, no Lost, eles começam a revirar as coisas dela e tal, e acham vários livros. Além dos livros que eles acham, tem uns livros na prateleira. Esses livros são em alemão, em francês e... tem livros em alemão, tem livros em francês, tem livros que falam sobre a guerra cibernética, livros que falam sobre medicina, economia, engenharia e química. O que isso quer dizer?
Bom, francês, diretamente ligado a A. Alemão. Lá na Dollhouse, as meninas recebiam saudações antes de começar, tipo, o serviço que elas tinham que fazer, que estava programado. No 525, não fala francês, mas no 6-1 fala. Fala bom dia, boa tarde, em alemão, inglês e português. E no 6-1 que fala em francês. Não lembro o que, mas é falado. O francês é recorrente para aí. O alemão foi utilizado ali. Guerra cibernética. O que é isso? Guerra cibernética é uma guerra que não envolve contato físico, não é de algo, envolve armas, assim, uma pessoa contra a outra. É uma guerra por computadores. Sabe, por meio de, vamos dizer assim, hackers. Tem esse livro lá. Livro de medicina. Bom, várias vezes ele usou, se valeu de conhecimentos de medicina para aprontar com as meninas. Química também. Engenharia, não especifica o tipo de engenharia, mas construção da Dollhouse, né, carro ali, né, várias situações, que estacionou na garagem dos Fields, na sala dos Fields e tal. Bom, engenharia e química, a gente falou. Economia. Bom, economia, quem estudou, né, alguma coisa a ver com economia na U, teoricamente estudou, porque a gente sabe se ela frequentou ou não as aulas, Cici, na UPenn. E, finalizando os livros, a Spencer falou uma coisa muito legal. Na série, nunca falaram assim, quem é a Big A? Ou o Big A. A Mona começou com essa história da Red Coat de máscara que roubou o jogo. Então, se referiam como a Red Coat. Fora da série, a gente falava Iberê. Quando a Spencer tá folheando os livros, ela fala assim, nossa, ela estudou alemão, então ela não é só um E, ela é um Iberê. Porque, não que eles vão começar a chamar, a gente não sabe se eles vão começar a chamar AD de Iberê e tal, mas Iber é uma palavra de origem alemã, que quer dizer acima de, superior a tudo. Então, legal a Spencer ter pelo menos citado a palavra Iber, falar, né, do alemão, de onde vem, e usar na série pelo menos uma vez. Big A, uma vez a Mona falou pra Ara, ei, Big A, mas assim, provocação, né, gente? Não valeu como A. Aí descobrem também que a senhora, a Mary, esteve na Europa, nos últimos anos, na Europa, na América Latina, enfim. Europa, qual que é o primeiro nome que vem? Rain. Ela esteve na Europa, não fala quando, mas Rain, na Europa, Melissa. Nesses 5 anos que passaram, quem que foi para a Europa? A Spencer, o Caleb, a Mona. Melissa também, né? Rain ficou lá. E, antes dos 5 anos, quem pegou a passagem lá em Nova York para fugir e ir para Paris? Cici. Então, ela tinha contato com a Cici. Ela não tinha, independente. As pessoas mega suspeitas e já reveladas, né, que tem culpa aí, como a Cici, estavam na Europa. A Mary também andou por lá. É isso que eles descobrem sobre ela. E que ela teve um filho um mês antes da Cici morrer. Isso aí a gente já falou no outro vídeo. Tá. Porta-joia. Na hora que a Emily entra no quarto da Alison, ela pega o porta-joia e a bailarina começa a rodar. Esse porta-joia tá que é o primeiro exemplo que a gente tem das situações que a gente comentou. A gente sabe qual o significado, mas que ajudaram a gente a concluir alguma coisa. A primeira vez que esse porta-joia aparece, que a gente lembra dele com a bailarina rodando,
que eu falo da bailarina? Desculpa. O que eu falo da bailarina rodando? Porque geralmente esses porta-joias, que quando a gente abre, toca música, com ou sem bailarina, é a hora que a gente abre, que a música começa a tocar. A primeira vez que o esse porta-joia apareceu foi no final da segunda temporada, 222, 223, que aquela época da mala azul que o Jason entrega pra Spencer, né? Que a gente fala do calote, época da Vivian, que as meninas conheceram Jonah, que ele pediu dinheiro pra $2.000 pra falar que a Vivian tinha pedido pra ele descobrir de onde estavam vindo as mensagens. E a Spencer foi lá pro Jason: por favor, me empresta esse dinheiro e depois eu te pago. Que a gente fala do calote, né? Que ela nunca deu informação pro Jason, nunca pagou e tal. É dessa época. Nessa mala azul estavam várias coisas. Postal do Lost, com metade rasgado. Os jornais que a Alison se comunicava com ele. E a bailarina. E o porta-joia, que é a bailarina. A última cena do 222, se eu não me engano, as meninas, depois que pega a fuga, a casa do dia explode com a Jenna lá dentro. Elas veem que os jornais têm pistas, tal. O porta-joia tá lá, aberto. E a última cena, as meninas estão conversando. Nossa, elas veem a data dos jornais. Falam: a Alison ia se encontrar com alguém no dia do trabalho, não sei o que, mas com quem? Aí a bailarina começa a girar. No 410, que chama The Mirror Has Three Faces, o espelho tem 3 faces, esse porta-joia aparece de novo com a bailarina. Por quê? O espelho tem 3 faces. A Hannah entra lá, a senhora de reconstruir o quarto da Alison, né? Daí a Hannah entra no quarto e começa a mexer no porta-joia. A bailarina começa a girar. Nisso, uma red coat loira de máscara aparece na porta, ao mesmo tempo que a Hannah tá experimentando um anel que ela pegou do porta-joia. Então aparece refletido no espelho a Hannah e a red coat. Só que essa cena é muito emblemática, que era a cena que o nome do episódio se referia. O espelho tem 3 faces. Por que 3? Uma da Hannah e 2 da red coat. Porque uma é a máscara da red coat, que é a máscara da Alison, e o rosto verdadeiro, o rosto da pessoa, que a gente não sabe quem é. A gente fez, mas chegou a falar se era Cício ou Alison, não lembro. E o da Hannah. Dessa bailarina girando. E a Hannah põe um anel de flor. Um anel que tem uma flor. Esse anel da flor, naquelas comparações que a gente faz da Alison na noite do celeiro, tipo, cabelo bem enrolado, cabelo liso, com bolsa, sem bolsa, com brinco, sem brinco, colar, sem colar, não sei o que. Numa delas, ela tá com esse anel de flor. E a Hannah experimenta o anel. Põe um anel tal, e a bailarina começa a girar. Aí no 620, a Alison pega o porta-joia e deixa cair a hora que ela vê a senhora Dee na janela. A Emily mexe nesse porta-joia no 71, bailarina girando também. Então, o que tem esse porta-joia? Esse porta-joia é uma dessas situações que a gente não sabe o que ele representa, mas que ele tá ligado, assim, a uma situação tipo, de coincidência. Quando a gente especulou a primeira vez o porta-joia, a gente falou que tinha a ver com as gêmeas de Lawrence, tal. Agora, sei. Mas assim, o destaque para esse porta-joia continua. A gente, enfim, não foi falado nada sobre ele até agora, mas é pra gente ficar de olho, né? Uma situação pra gente ficar de olho no porta-joia, porque alguma importância ele tem. Inclusive, na promo da 7ª, eu achou que era a cena do 7-1, a gente não sabe de qual episódio vai ser, mas a Mary tá com o porta-joia na mão. Ele tá com o vidro quebrado, que a Alison deixou cair. A Mary tá com esse porta-joia na mão, então vamos ficar de olho. A Hannah no cativeiro, 7 tá sequestrada. Ela tá numa casa de palha. Ali, essa casa de palha é uma coisa que Kay ama
que é no meio do nada. O Lost é no meio do nada. A Dollhouse, né? Quando a gente vê a panorâmica ali, tá no meio do nada. Quando a Mona guarda o covil, o furgão covil, também é num lugar isolado. O Crows é num lugar isolado. Quando a Hannah vai procurar o Holbrook, num lugar isolado, tem uns trailers lá também, é todo lugar isolado. A cabana do amigo do Ezra, quando as meninas vão atrás do Busy Bee, sabendo que o hotel tá desativado, essa cabana é no meio do nada. Onde a Hannah tá ali também é no meio do nada. Tem um outro prédio ali perto, mas a gente não faz ideia de onde é. O formato, assim, a estrutura desse lugar que a Hannah tá lembrou muito o lugar que aparece no 525, quando a Tanner encontra lá a propriedade dos Campbell, que a Verônica fala, é aqui que a gente vinha pegar maçã, que até tem um vídeo da senhora Dick, o Charles e o Charles e o Jason, né, com as maçãs, e a Tanner e o Toby entram, veem os televisores com o que estava acontecendo no Dollhouse. Lembra muito. Então, o que isso quer dizer? Por que a gente destacou isso? Que tem a ver com aquilo que a gente falou. A gente não acha que Mary e Rollins estão envolvidos com A agora, tipo, recente. Tipo assim, a Cissy revelou A, aí que eles entraram na história. Não. Faz mais tempo. E que AD, que é o Iber, A, o maior de todos, também não chegou agora. Faz muito tempo que ele tá nisso aí. O que a gente quer falar com isso, da Mary, do Rollins e AD, que a gente não sabe quem é, que essas pessoas, por exemplo, a Mary a gente acabou de conhecer. Rollins a gente conheceu na 6B. São pessoas que, assim como a Cissy, que a gente foi conhecer só na 3A, eles já fazem parte da história. Tipo, não é como a Sydney, o Johnny, o Nate, primo da Maya. São pessoas, o Holbrook, são pessoas que aparecem, que chegam em Rosewood, mas assim, chegaram aquela... eles não existiam na história ainda. Tipo, a Cissy, ela chegou na 3A. Só que ela já fazia parte da história. Ela tava em Cape com a Alison. É super amiga da Alison. Ela é filha, né, dos Dee, tal, Charles. Então, ela faz parte da história. Sabe? Antes do que a gente viu no pilot. Essas pessoas existem já na história. Então, o que a gente quer dizer com isso é... Não que... pelo fato da Mary estar com a AD, que ela é uma gêmea da senhora Dee, então ela tá na história desde sempre, né? Desde que a senhora Dee nasceu, ela tá junto, né? Independente do que ela fez, deixou de fazer, se ela tava com Wade, se ela não tava, ela existe desde que a senhora Dee existe. Rollins, a gente não tem uma ideia da idade dele. Talvez seja da idade do Wilden, um pouquinho mais velho, porque o Wilden ali da turma era o mais velho de todos antes dos pais, né? O Rollins também. O que tudo indica ali, ele sempre teve na história. Só que só agora a gente conheceu. Então, é isso que a gente quis dizer. Bom, acho que não tinha nada, acabei me perdendo aqui. Não tinha nada a ver, mas é só pra cativeiro da Hannah, que lembra muito a Dollhouse, a propriedade dos Campbell e tal, e lugares isolados que ele gosta. Tá? Próximo. Esse aqui é meio óbvio, né? Quando a Mona fala que ela acha assim, que a Mary não tá agindo sozinha. Tem alguém ajudando ela. Isso a gente já sabe que tem. A Mary e o Rollins. Quer dizer que são só os dois? Não. Mas a gente sabe que os dois estão trabalhando juntos. No Tumblr falaram assim,
que a pessoa que pega a jaqueta vermelha que ele deixa lá no Lost não é a Mary nem o Rollins, porque a Mary, naquele momento, ela encontra com a Hannah, ela tá dirigindo lá, e o Rollins tá na clínica com a Agnes. Considerando que essas 3 situações aconteceram ao mesmo tempo, né? Então não pode ser. Tem uma terceira pessoa. Quem é? Pode ser Eddie, enfim, a gente não sabe. Mas o que a gente destacou, a gente pegou esse ponto aqui para falar que, pegando a referência dos livros direta das Gêmeas, a Alison, como Way, ela nunca trabalhou sozinha. Ela sempre teve o Nick do lado dela como principal cúmplice, e ela nunca fez nada. Ela nunca fez o serviço sujo, ela nunca fez nada. Só pra incriminar o Nick, que ela... Assim, ela sempre arquitetou tudo e tal, mas ela nunca matou ninguém, ela nunca, tipo, mandou, sabe? Ela fazia as outras pessoas. Então o Nick era o principal aliado, mas a gente já tava, a Thaíris, o menino lá do Alice Cat, não lembro o nome dele. Várias pessoas que ela manipulava. Então aqui é uma situação semelhante. Não que isso não tenha acontecido antes, porque existia um time, né? Mas aproveitando a deixa dos livros, essa referência aí que veio explícita e idêntica aos livros sobre as gêmeas, a gente fala, aproveita falar sobre isso, como eu falo, não estão trabalhando sozinho, né? Lá, porque o motivo da Mona falar isso é porque, assim, enquanto eles viam a Senhora Andy nas imagens, eles falam assim, não dá pra ela estar passeando aqui ao redor do Lost e pegar a Hannah ao mesmo tempo. Alguém pegou a Hannah enquanto ela estava, então 2 pessoas estão agindo. Por isso que ela fala. Então a gente só destacou isso pra falar dos livros mesmo, que a gente adora as referências. Então, como veio essa das Gêmeas, agora a gente não vai deixar... A gente nunca deixou passar, mas agora a gente não vai deixar passar nenhuma mesmo. As mensagens de AD. Tá aí outro detalhe que a gente destacou no retrô que a gente fez das mensagens de A, quando a gente falava das mensagens. As mensagens de A vieram de várias maneiras. O principal é por telefone, mas tinha e-mail, tinha carta, tinha cartão com a letra T, música no rádio. Que mais? Projeção na televisão, lá, haja normalmente vagabundos. 1000 jeitos, fogos de artifício, 1000 jeitos, né? Só que, o que a gente reparou, do pilot até o 2.12, as mensagens vinham assinadas de 2 maneiras diferentes. Tracinho A, 2 tracinhos A. Essa com 2 tracinhos A, a última vez que a gente viu foi no 2.12. Depois disso, nunca mais. Aliás, tem, né? Teorias que falam sobre isso, que usavam como referência, assim, pra chegar à conclusão de que se tratavam de 2 pessoas diferentes e quem poderiam ser essas pessoas. Utilizava o código Morse, aquele dos marinheiros, sabe? E as libras, na linguagem dos cegos, surdos e mudos. Nunca foi falado na série se tinha alguma diferença, se quem mandava 2 tracinhos era tal pessoa, se quem mandava um tracinho era uma pessoa, tal, mas que isso chamou não só a nossa atenção, como de outras pessoas, chamou. Por quê? E principalmente porque parou no 2.12. 1 tracinho, 2 tracinhos. Por quê? A gente tem um palpite sobre isso, né? Por que era 1 tracinho, 2 tracinhos, tal.
Mas assim, como isso ficou lá no 2.12, nunca mais foi falado. Agora a gente lembrou o que isso parece. Assim, esses detalhes que não falam nada na série. Ninguém chegou e falou assim, ó, a Amanda falou, quando era um tracinho era eu. Tipo, era 2 tracinhos, era o Toby, 2 eram a Cici, era um X. As maçãs, lembra das maçãs? Tipo, a cor vermelha. O vermelho, a gente viu várias teorias, tipo, vermelho. As maçãs, maçã verde, maçã comida, maçã vermelha tal. Nunca teve uma resposta. Falar, ó, significava isso, ajudava para isso e tal. Mas a gente usou muito nas teorias para condenar alguém, né? Para ajudar a condenar. O que a gente falou dos tracinhos? A 6B não tinha assinatura nas mensagens, né? Aqueles emojis e tal, com os desenhinhos, enfim, demorava situações ao longo da série e tal, mas não tinha assinatura. A primeira mensagem que chega. Não, teve uma que veio a cara de capeta, né? Capeta. Mas não tinha a assinatura, assim. Primeira vez que vem assinado é no 620 lá. Obrigado por me entregarem a Hannah. Podem ir. AD. Vem o tracinho. Tracinho AD. No 71, quando tem aquela mensagem, os sinos tocam por Hannah, AD tá sem tracinho. O que isso quer dizer? A gente não sabe, né? Mas lembrou essa época em que as mensagens de A vinham com 2 tracinhos, um tracinho. Se isso significa alguma coisa, se não significa, como eu falei, a gente não sabe, mas vamos ver como as mensagens vão chegar a partir de agora. Com tracinho ou sem tracinho. Bom, como acho que a gente chegou na metade dos pontos que a gente tem para falar, vou dar uma pausa aqui no vídeo e no próximo a gente continua com os pontos para prestar atenção, falando mais do que a gente viu. Pode colaborar nas teorias, né, para a gente fazer o que aconteceu no 7.1, ok? Até mais.